Bem-vindos a Salmos para uma quarentena, em que nós estamos a pensar, a meditar no livro de Salmos, tendo em conta o contexto da realidade que estamos a viver em quarentena por causa da pandemia. Hoje vamos pensar um bocadinho no Salmo de número 11, e o Salmo 11 é um salmo escrito num tempo de muita aflição. Parece mesmo que as bases daquilo que era a vida estavam de alguma forma comprometidas, e por isso Davi escreve este salmo. Ele diz o seguinte no Salmo 11: No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma, foge como pássaro para o monte? Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono, e os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice, porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Não temos a noção exata do contexto em que este salmo foi escrito, mas ficamos com a noção ou com a ideia de que algo estava muito complicado, muito abalado. Podemos pensar, por exemplo, nos vários momentos em que Davi teve que fugir do rei Saul, em que as coisas mais básicas da vida ele não tinha uma casa onde pudesse estar, ele não tinha sossego para poder se deslocar de um lado para o outro, ele estava às vezes dentro de uma caverna, junto com os seus companheiros, cercado por tropas inimigas, situações que ele viveu em que realmente as coisas mais simples eram difíceis de obter. E ele então escreve este salmo e ele fala sobre a sua confiança no Senhor. Ele diz, eu encontro o meu refúgio no Senhor. Não digam para eu fugir. O pássaro é aquele que foge ao menor perigo, não é? Sabemos que os passarinhos são muito sensíveis e qualquer coisinha que nós façamos, eles imediatamente saltam e estão a fugir. E ele diz, vocês acham que eu sou como um passarinho que vai fugir ao menor risco, que vai sair voando assim tão depressa? Não é o caso, não me digam isto, porque eu tenho um lugar onde eu posso me refugiar. O conselho dos homens a respeito daquilo que devemos fazer nas horas de tribulação, segundo a palavra de Deus, provavelmente não é o melhor, não é o mais certo. Nós devemos fugir da tentação, mas não do nosso dever. Devemos fugir do mal, do pecado, mas não das nossas responsabilidades. E certamente não devemos fugir da presença do Senhor. E por isso o salmista Davi fala com confiança daquilo que ele entende, que é o buscar ao Senhor. E o versículo 3 e 4 são versículos centrais neste salmo. E este versículo 3 parece trazer-nos uma mensagem, ou uma questão que é tão importante e fundamental. Ele diz, não é? Quando estão destruídos os fundamentos, que pode fazer o justo? Nós estamos a viver num momento em que parte daquilo que nós consideramos como fundamentos estão destruídos. Aquilo que é a base da nossa vida do dia a dia não pode acontecer. Para muitas pessoas, neste momento, o trabalho. Não podem ir ao trabalho, não podem se deslocar para algum local de lazer, não podem ir aos sítios onde gostariam de ir, onde habitualmente iriam. Têm as próprias liberdades essenciais, algumas estão tolhidas nesta hora. O que acontece quando este tipo de fundamento está abalado? A resposta do crente é muito simples. Quando estão abalados os fundamentos daquilo que parece ser a vida, segundo a linha moderna, a nossa resposta é trabalhar nos verdadeiros fundamentos. Restabelecer os verdadeiros fundamentos e os alicerces. Este tempo, temos repetido e vamos continuar a dizê-lo, é um tempo para nós individualmente e para nós como família. É um tempo para nós trabalharmos aquilo que é a nossa comunhão com Deus. É um tempo para nós estreitarmos os laços de amizade com aqueles com quem estamos a conviver. É um tempo para nós dedicarmos aos nossos que normalmente nós não temos. É um tempo para dedicarmos à palavra do Senhor que em geral nos escapa. E isto são os verdadeiros fundamentos da vida. Quando os fundamentos estão abalados, o que fazemos? Nós restabelecemos os fundamentos. E nós lembramos que quando aquilo que parecem ser os fundamentos para a maioria das pessoas está abalado,
O verdadeiro fundamento nunca é abalado porque Ele é o nosso Deus. E por isso o versículo seguinte, logo depois, ele responde: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o seu trono e os seus olhos estão atentos e sondam os filhos dos homens. O nosso Deus não abriu mão da sua soberania. Na minha Bíblia, ao lado destes versículos, eu tenho umas pequenas inscrições e elas dizem Bafatá, 1998, junho. Esta foi a época em que, vivendo na realidade da Guiné-Bissau, estávamos em guerra civil e de repente nos vimos sobre a contingência de ter que deixar aquele país. Nós gastamos grande parte da nossa vida nos preparando para ir para o campo missionário. E quando chegamos à Guiné, nós finalmente entendemos, era aqui que Deus nos queria. Era este o trabalho que nós devíamos fazer. Para isso fomos preparados ao longo de muitos anos. Foram anos de preparação e de estudo. Foi uma faculdade de medicina, foi um seminário. Foram formações e anos de treinamento para finalmente chegar ali e poder começar a fazer o trabalho. E agora que estávamos a começar e que o trabalho começava a dar os seus passinhos iniciais e tínhamos os primeiros frutos e resultados, havia uma guerra civil e de repente nós tínhamos que deixar o país. E naquela altura houve muitas questões e nós nos perguntamos, e agora? Então, depois de tudo isto parecia ser o alvo da vida, era aqui que nós confiávamos que íamos ficar agora durante muitos anos a trabalhar e agora temos que ir embora. E nesta altura, lendo este salmo, este versículo marcou o meu coração. Destruídos os fundamentos, que pode fazer o justo? E logo no versículo 4 ao lado eu tenho uma outra colocação que é outubro de 1998, Dakar. O que aconteceu nesta altura? Foi a altura que, tendo saído do país por causa da guerra civil, eu tentei voltar novamente à Guiné em outubro. E chegando, descobri que afinal não conseguia entrar no país. Pensei que poderia chegar e voltar à Guiné, mas cheguei a Dakar e as fronteiras estavam fechadas. E era impossível passar. E mais uma vez eu questionei o Senhor e perguntei, Senhor, porquê? Porque estamos a viver tudo isto? Porque é que o trabalho apenas iniciado tem que ser terminado? E este salmo mais uma vez falou ao meu coração, quando o Senhor me disse, eu continuo no trono, eu continuo no controle. Resta dizer que esta situação não se resolveu imediatamente, mas passados alguns meses nós podemos realmente regressar. Eu estava de volta à Guiné-Bissau em 99, mais tarde no fim do ano a minha família chegou e ali ainda permanecemos durante muitos anos. E o Senhor nos deu a alegria de ver muita coisa, de fazer muito trabalho, de ver grandes milagres e Deus transformando vida de pessoas. E todo o trabalho sendo estabelecido, uma igreja sendo fundada, uma escola sendo estabelecida, um trabalho de rádio sendo criado, um ambulatório servindo de bênção. Mas naquela altura em que os fundamentos estavam abalados, tudo parecia ser muito difícil. O consolo do Senhor veio nesta hora, através deste salmo, nos lembrando que Ele é aquele que tem o controle de todas as coisas. O nosso Deus está no seu trono, Ele não deixou o seu trono. O salmo vai terminar de uma forma muito bela. Ele diz que o Senhor põe à prova aqueles que são seus. Sim, este é um tempo de prova, evidentemente que é difícil para todos. Todos nós estamos sendo testados de uma maneira ou de outra. Alguns estão a ser testados porque estão a ter ainda mais trabalho do que tinham antes e estão a ser submetidos a um grande stress. Outros estão sendo submetidos a ficar em casa, a ficar fechados sem poder sair. Para todos nós é uma prova, mas as provas, segundo aqui são colocadas neste sentido, são para nosso benefício, ou seja, para nosso desenvolvimento. Como é que estamos a lidar com esta prova? Estamos a crescer? O Salmo termina com esta afirmação: os retos contemplarão a face. A ideia aqui de ver a face é uma ideia de proximidade, é uma ideia de comunhão. Nós, para vermos a face de alguém, precisamos chegar pertinho, não é? Para podermos olhar bem para o semblante desta pessoa. Do outro lado da sala não se percebe muito bem a face da pessoa. Mas mais do que isto, a ideia aqui é uma ideia de bênção. Quando lemos na palavra do Senhor a expressão de esconder o rosto ou esconder a face, é exatamente o contrário. Quando Deus esconde a sua face, nós ficamos no escuro e não temos bênção. Quando Ele mostra a sua face, ou nós contemplamos a sua face, nós temos bênção. A ideia do fim deste salmo é, neste tempo de tribulação, em que as pessoas dizem que nós temos que fugir, em que não há nada a fazer a não ser recuar amedrontados, em que os fundamentos são abalados, nós temos que lembrar que o Senhor continua no seu santo trono, Ele continua como soberano e nós podemos e devemos usufruir da sua face. O fim do salmo dá esta ideia: aqueles que confiam no Senhor vão ser abençoados por Ele e vão contemplar a sua face. Podemos terminar com aquilo que era a bênção própria dos sacerdotes e que dizia: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.